Já estamos de volta com o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado porque você continua com a gente, acompanhando o nosso debate, seja pela rádio, seja pela televisão. Hoje a gente está recebendo aqui o Daniel Mendes. Toda vez que eu vou falar Daniel Mendes, eu tenho vontade de falar Daniel Nunes. Porque... Isso acontece até hoje, Acontece até hoje, acontece, né? acontece. Porque tinham os dois Daniels, entendi. os dois Daniéis na Rádio Novo Tempo. Aí o Daniel Nunes foi embora, trabalha comigo lá no nosso escritório de jornalismo em Cachoeira do Sul. E eu falo com o Daniel sempre. Então, como já apresentamos existia... programas juntos, então a gente é até conhecido, o pessoal chama aqui, muita gente me chama de Mendes. Não sabe nem Nunes e Mendes. Nunes, Mendes. É mais fácil, Mendes. né? E até hoje é assim, eu chamo Nunes, então Mendes. Quando tem dois é Pois melhor. é. Pelo Um abraço aí pro Daniel Nunes, viu? Dados divulgados, nosso tema agora aqui, dados divulgados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontam que após a entrada em vigor da Lei de Cotas para vestibulares das universidades e institutos federais, o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes se diversificou. Entre as estatísticas do estudo estão dados que apontam um aumento no número de estudantes negros, os pretos e pardos. E especialistas dizem também que a autodeclaração ajudou esse número a subir e começar a superar um forte problema mundial, o preconceito. A gente aqui, antes de voltar ao bloco, a discussão já tinha começado aqui, né? E tem sempre aquela linha, a Suzane trouxe que sempre existem argumentos muito interessantes que são pró e muitos argumentos interessantes que são contra a política de cotas. O que vocês acham? Realmente a cota ajuda? Minha primeira pergunta nem é se isso facilitou o acesso à educação, se isso traz um futuro melhor para a população negra que a gente tem no Brasil. Mas a minha primeira pergunta é, o sistema de cotas ajuda a gente, ou é um instrumento para que a gente vença o preconceito que ainda existe no Brasil? Eu gosto de usar números numa situações como essa. Eu vou usar dois. O primeiro que a produção mesmo trouxe para a gente, que dados da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior mostram que entre 2013 e 2014, ou seja, um intervalo de 11 anos apenas, com a questão das cotas, subiu em 178% o número de participação de negros e pardos dentro de universidades federais. Isso por si só já quer dizer alguma coisa. Um segundo ponto para pensar. A escravidão foi abolida aqui no Brasil em 1888. Se você parar para pensar, até hoje a gente está em 2016, dá mais ou menos aí por 128. Volta de uns 130 anos, mais ou menos. 130 anos é o tempo que dá para passar mais ou menos umas 3 gerações, né? Se você parar para pensar aí mais ou menos cada geração uns 40 anos por geração, obviamente não uma vida inteira, mas cada geração nova se formando 40 anos. 3 gerações, aparentemente, se você for parar para pensar como um todo, uma população tão grande como é a do Brasil, é muito pouco tempo para você desfazer coisas que ficaram arraigadas em relação, e não só a preconceitos, mas em relação a direitos que a população negra não tinha quando a escravidão foi abolida. Então, muita gente da população negra, descendentes, conseguiram ter uma possibilidade maior de acesso a estudos e etc., questões financeiras, sociais, etc., nesses 120 e poucos anos, quase 130. Mas uma grande parcela ainda não conseguiu. E a questão das cotas, ela vem exatamente para equalizar isso de alguma maneira. Em algum momento, isso vai acabar. Mas, nesse momento, eu acho que é muito importante tendo em vista esses dados. Olha, com relação... É um assunto realmente muito controverso. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, daqueles que são a favor ou contra. Observando pelo ponto de vista daquilo que nós cremos, que todo ser humano é igual e não deve ser realmente nivelado por sua raça, cor, credo e tudo mais, realmente isso seria um absurdo, o caso das cotas. Mas, como o Leite falou, essa questão histórica, se realmente o racismo tivesse acabado naquele domingo, dia 13 de maio de 1888, estaria resolvido. Nem a escravidão terminou naquela época, né? Então, de fato, assim, nós temos aí uma reparação muito... Hasta vista, o que nós temos hoje, você vê a população carcerária hoje,
predominante negra. Haja vista é aquilo que a gente vê, por exemplo, quando um táxi à noite para uma pessoa branca e não para um negro. Uma criança que está realmente tentando fazer parte de um círculo, e quando ele realmente sofre daquela população, ainda criança, mesmo sendo criança ali, ele sofre aquele preconceito porque ele é o diferente. Então, ou seja, nós temos uma dívida histórica que precisa realmente ser reparada. Eu acho que não vai resolver o problema, obviamente, não é a melhor solução, mas é sim uma forma de pararmos para avaliar, e como o Leite falou, os dados realmente mostram que a inserção do negro na faculdade, na universidade, nos postos de trabalho também cresceram bastante com relação a isso. Claro que nós temos um outro problema, porque muita gente imagina que aí a classe, inclusive até de alguns negros que defendem, que são contra as cotas, eles falam que eles serão nivelados não por sua capacidade, mas sim eles vão agora ser simplesmente rotulados de que, não, você conseguiu alcançar essa posição porque você entrou pela cota. Então, existe um processo que, é claro, né, não vai se resolver de uma hora para outra, mas, olhando pelo lado geral, eu acho que é necessário, sim, pelo que o Brasil passou, né, nós trazemos essa história pesada e aquilo que a gente vivencia hoje, o preconceito ser uma realidade existente hoje em tudo que é lugar, realmente é necessário que haja realmente essa cota para poder realmente Voltando para os números, por exemplo, a gente comentando, né, desde a abolição da escravatura, a gente tem mais ou menos aí uns 130 anos, dá para passar umas 3 gerações. Eu acho que talvez daqui a umas 2 gerações, talvez a gente tenha isso equalizado já de alguma maneira, daqui uns 40, 80 anos, e não precise mais. Espero que o mundo não dure até lá, né? A gente tem convicções que fazem com que a gente pense dessa maneira, mas eu entendo de um ponto de vista até matemático falando, talvez daqui uns 40, 80 anos, não precisa mais disso. E aí você não precisa mais da questão das cotas, porque está tudo equalizado agora. Leite, quando você faz esse resgate histórico, é muito legal para a gente entender por que a gente chegou e por que o mundo está do jeito que está, por que o Brasil está do jeito que está. Porque quando houve a libertação, é claro, eles foram libertos, mas também não ofereceram oportunidade de emprego, muito pelo contrário. Eles agora estavam à margem, eles não estavam inseridos mais no contexto dos senhores, por isso foram para os morros e lá ficaram, então tinha serviço de lavadeiras, eram coisas... Para muitos foi muito pior, né? Foi muito pior, porque aí eles estavam livres, mas eles não tinham onde morar. São redirecionados, né? Exatamente, não tinha nem, às vezes, nem o que comer, porque pelo menos trabalhando, eles ainda tinham onde comer, tinha um teto. Quando eles foram libertos, para onde a gente vai? Então montaram os barracos e aí foi se formando e a gente não foi uma abolição da escravatura pensada no pós-momento, assim. Foi assim, beleza, temos que acabar com isso daqui. Então, beleza. Obviamente que foi uma conquista, mas tem consequências da forma como foi feita, né? Redirecionamento da condição do negro no Brasil. E não foi pensada no negro também. Não. É que chegou num nível onde não tinha mais como segurar. Insustentável. Né? Era insustentável dizer que os brancos estavam escravizando os negros. Então, precisou terminar isso. Então, beleza, não tem mais escravidão, vão aí, viver a vida. Sem o menor preparo, sem a menor condição, né? E aí, quando vocês falam sobre esse lance da correção, faz total sentido, igual o Leite falou, são 130 anos, ainda está no processo de correção, né? De tentar reparar isso daí. Só que, ao mesmo tempo, Daniel, isso também me incomoda, porque assim, eu acho que todo mundo tinha que ser igual, não tinha que ser separado. Eu acho que tinha que ser direito para todo mundo. Claro que isso muda toda uma estrutura de educação no Brasil, né? E, enfim, muita coisa deveria ser trabalhada. Mas... Se é para falar do que seria certo, seria, tipo assim, não precisa diferenciar um e outro. Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode ter tudo e não precisa separar se é alto, baixo, se é judeu, se não é judeu, entendeu? Se é negro, branco. Mas eu acho que a lei ela não vai nesse sentido de fazer uma distinção entre o branco ser melhor do que o negro, então por isso vamos facilitar a vida para o negro. Não, é exatamente porque você tem um problema histórico que faz com que a boa parte da população, não quer dizer com todos, inclusive é possível, por exemplo, se uma pessoa negra ou parda, ela não quiser entrar numa universidade usando o sistema de cotas, ela pode simplesmente falar, eu não quero entrar pelo sistema de cotas. Eu entendo isso, Leite, mas é como se a gente reforçasse esse discurso da separação, entendeu? Então, mas é porque esse discurso... Da diferenciação, desculpa. Esse discurso, ele não busca reforçar, e aí é por isso que é importante a gente ter um debate como esse, para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente,
possa entender que o sistema de cotas ele não existe para diferenciar negros de brancos em relação à capacidade, e sim a uma questão Econômica. histórica que ela é desnivelada e desigual. Essa é a questão. O que eu acho que acontece também é que quando a gente pensa nessa lei de cotas e na questão da diferenciação racial, a gente às vezes está pensando o indivíduo, né? E não é isso que o sistema de cotas faz. É errôneo dizer que está pensando no indivíduo. Porque se está pensando no indivíduo, realmente está tudo errado. Porque aí vai ter um monte de gente branca que está numa situação de grande pobreza e não vai conseguir chegar até um curso superior numa universidade pública. Porque a gente vive um contraponto, um desencontro no Brasil, né? Quem frequenta a universidade pública é quem estava na escola particular. E quem frequenta a universidade particular é aquele que estava, né, na escola pública. Falei certo? Falei ao contrário? Isso mesmo. É isso. Falei certo. Existe um caminho contrário aí nesse trecho. Então, o que a lei de cota tenta fazer não é individualmente ajudar. Não está ajudando o Wagner ou está ajudando o Daniel, mas está tentando melhorar esses números. Então, número de negros que não conseguem acesso à educação superior. Isso vai ser melhorado porque o Leite trouxe números aqui de como isso melhorou desde que o sistema de cotas entrou. Então, eu acho que é um bloco de pessoas e não pensar o indivíduo. Eu acho que é uma medida realmente educativa para a própria sociedade, um pensamento coletivo. Porque a partir do momento quando você pensa em grupos, nós temos no Brasil muitos grupos, então vamos ver os direitos de um grupo tal, e se cada um quiser realmente defender o seu grupo, aí vão deixar de ser indivíduos pensando no coletivo e todo mundo vira fascista. Mas o pensamento realmente não é esse, o pensamento justamente é o contrário, é você que tem um pouco mais, porque você vê hoje, por exemplo, é inevitável e indiscutível que entre uma criança branca e uma criança negra dentro da sociedade como um todo, a criança branca ela tem muito mais oportunidades do que aquela criança negra. Desde a questão socioeconômica, desde a questão de postura do pensamento coletivo, daquilo que nós temos e trazemos dessa herança toda da escravatura. Herança maldita, hein? Então, a partir do momento que a sociedade, ou seja, os brancos, outras classes, começam a olhar com um olhar de amor, e dar um pouquinho mais atenção, e uma abertura, abrindo um pouquinho, tirando de si e colocando para o outro, realmente eu acho que é o princípio de você viver melhor em comunidade do que realmente separar grupos. Não é separar, é justamente ajuntar. Então, acho que o pensamento das cotas deve ser pensado por uma parte educativa de você juntar e não separar de fato os grupos. É engraçado que quando a gente fala dos índios, parece que fica mais claro essa situação que a gente está comentando aqui, né? Quando a gente fala sobre criar uma política para que os índios também tenham oportunidade ao estudo, que tenham oportunidade ao trabalho, que tenham a chance de inserir, porque é como se realmente a gente chegou no lugar deles, tomou conta, né, e deixou eu acho que isso se dá porque os índios eles têm uma forma de vida muito diferente, é uma questão cultural completamente diferente da que a gente tem, né? A questão com os negros, ela é simplesmente casca, né? Então, por dentro somos todos iguais, mas por fora todos nós somos diferentes. E aí essa cor separa. E o Daniel falou aqui das oportunidades que uma criança branca e uma criança negra, elas vão ter de formas diferentes em várias esferas da vida, como é verdade e como é triste que essa seja uma verdade. Porque é uma ignorância tão grande, fruto desse pouco tempo de história, de liberdade dos negros, como o Leite estava colocando, mas muito triste se a gente pensar, né? Eu tô pegando o gancho num negócio que o Daniel falou, e você mencionou agora também, que é a questão das diferentes oportunidades para uma criança negra ou branca, desde de que nascem. E tem um dado que eu achei muito interessante, que eu vi um tempo atrás, que mostra, inclusive, como isso ainda está desigual. Eu não lembro que eu estava vendo alguma coisa sobre a adoção, e a quantidade de crianças negras que estão disponíveis no processo de adoção é muito maior do que o de crianças brancas, por questões... 70%. 70%, é isso, que eu não lembro se era 60% ou 70%. 70%. Então, quer dizer, não tem essa quantidade tão maior de crianças negras do Brasil do que de brancas. Mas por que existe uma quantidade tão maior de crianças negras para adoção do que crianças brancas? São vários os motivos, mas inclusive passa por questões sociais,
por questões econômicas, inclusive, por exemplo, sei lá, quantidade de mães ou que acabam sendo mães solteiras negras e aí tem dificuldade no parto e morre porque não teve acesso a uma boa saúde pública para ela poder ter o bebê, ou que abandonam a criança, enfim, são vários os motivos. Mas com esses números você percebe, desde o começo, desde que nasce, nesse momento ainda, na história do Brasil, a gente tem uma desigualdade entre crianças negras e brancas, por esses números da adoção. Isso aqui é uma realidade muito grande. Por exemplo, o número de profissionais hoje que se formam no mercado para trabalhar em diversas áreas aumentou bastante, negros em todas as áreas. Mas uma área que é, por exemplo, a própria nossa. Quantos negros que se tem hoje na TV de uma forma geral? Quantos negros? Aqueles escolhidos, eles ainda fazem parte daquele grupo que os negros chamam de não representatividade. Ou seja, eles fazem parte de um padrão de beleza cênico, ou seja, que fica bonito na imagem e que foge ao original do que é o negro. Então é o seguinte, olha, ele não tem mais aquele nariz de negro, porque faz parte daquela mistura, ele tem traços de branco, mas em pele negra, ou então quase negra. Morena. Então, assim, esse é considerado negro, porque dentro da classificação ele é considerado negro. Então, o número de profissionais que a gente sabe que é a televisão, o mercado de trabalho, por exemplo, em lojas, você vai lá para atendimento, quantas são as pessoas negras que estão dentro de um shopping para poder atender você? Então, essa observação está no nosso cotidiano, talvez a gente não observe, mas quem e realmente vai lá buscar uma vaga... Eu ouvi uma frase uma vez, eu fui fazer um teste, eu participei de um teste e a pessoa não percebeu que ainda estava com um ponto, que é o que vocês utilizam. Acabou o teste... Para falar com a produção do falar com a produção. Esse aqui, ó, que tem aqui no meu ouvido agora. Esse aí. Ficam buzinando no ouvido da gente aqui. Acabou o teste e a pessoa pensou que eu não estava. A pessoa falou o seguinte, eu ouvi a seguinte frase: o garoto é bom, pena que é preto. Ela falou isso e você estava ouvindo. E eu estava ouvindo. Aí foi assim, uma comoção geral de quem estava ali, e a pessoa que estava ao meu lado apresentou comigo, né? Eu falei assim, não, segura, então... Ou seja, é uma realidade que a gente vê, Daniel, que só quem realmente passa por isso é que sabe na pele. Com certeza. Peraí. Então, é preciso realmente várias políticas, e por isso que eu sou a favor das cotas, para poder, seguinte, não como fato de não só dar a oportunidade, mas o fato também de educacional. Para quê? Para que as pessoas possam ter essa visão de que o negro simplesmente é um ser humano e a gente precisa viver como seres humanos, ponto. Sem essa diferenciação. Muito legal mesmo. A gente vai fazer mais uma paradinha agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente discute sobre a corrida pelo corpo perfeito e os riscos do uso de anabolizantes para atingir o modelo de estética considerado ideal. A gente volta já já.